Bom dia, olá irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade católica Namin. Peço que vocês deixem o like, compartilhem o link dessa transmissão, ou você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube da comunidade, se inscreva se você ainda não se inscreveu. Compartilhe também, e peça para que seus amigos, seus familiares também se inscrevam, para que recebam este conteúdo, para que surja no coração de mais pessoas o desejo de verdadeiramente estudar a Bíblia, de ler, de não ter a Bíblia apenas como um objeto, Então, pegue sua Bíblia, pegue seu caderno, sua caneta, para que você grife as partes que mais lhe chamaram a atenção e escreva algo que Deus lhe falou, lhe tocou, nesse estudo bíblico, certo? Nós iremos ler hoje o capítulo 17 do Evangelho de São Mateus. A transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-lhes, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Jesus ele leva Pedro, Tiago e João para o Monte Tabor, um monte que a gente pode ter aqui como algo figurativo, como uma montanha simbólica, que simbolizava o novo Sinai, aquela montanha que Moisés subiu. Lá teve a experiência com Deus, lá onde foi que Deus deu a lei para ele. E aparecem 2 pessoas com ele, que era Moisés e Elias, 2 figuras muito importantes no Antigo Testamento. Moisés, que trouxe a lei, e o Elias, que era um dos principais profetas do Antigo Testamento. É interessante notar que desses 2 aqui, nenhum deles foi achado o corpo deles, todos eles sumiram. Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, que diz aqui, e Moisés, ele simplesmente sumiu, ele morreu, mas não acharam mais o corpo de Moisés, para a gente ver que como é interessante essa questão, desses 2 que talvez não estivessem lá na mansão dos mortos, por conta que justamente eles foram arrebatados. Uma pergunta a respeito de Elias. Ao descerem, versículo 9, ao descerem do monte, Jesus ordenou: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos perguntaram: Por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhe Jesus: Certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Tinha uma profecia de Malaquias que dizia que Elias deveria vir antes do Messias, antes do Cristo. E aí, os discípulos, ao verem Jesus se transfigurando, já não tinham mais dúvidas que ele verdadeiramente era o Messias, o Cristo enviado de Deus. Só que aí veio no coração deles, E por que foi que Elias não veio ainda? Jesus disse que ele já tinha vindo, que ele sofreram, fizeram dele quanto quiseram, e do mesmo jeito ele irá sofrer, assim como o seu precursor, que era João Batista. Como eu já tinha explicado da outra vez, aqui nós não estamos tratando de um caso de
reencarnação, né, que Elias viria reencarnar e nascer em outra pessoa, não, mas sim com o mesmo espírito, com a mesma força, né, que vem de Deus. Eu usei até o exemplo, né, quando surge um jogador novo que joga bem, a gente diz que é o novo Neymar, é o novo Messi, é o novo Cristiano Ronaldo, é o novo Ronaldinho Gaúcho. Não é porque ele seja a pessoa reencarnada, mas sim porque ele joga no mesmo estilo que aquele jogador. Então aqui a gente não deve compreender, né? Aqui até um amigo meu que ele é espírita, né? Ele usou até essa passagem aqui para justificar o espiritismo, né? Eu até expliquei a ele a esse respeito, certo? Pois bem, continuando. O endemoniado epilético, versículo 14. Ao chegarem junto à multidão, aproximou-se dele um homem que de joelhos lhe pedia: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. Ao que Jesus replicou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. Jesus conjurou severamente o demônio e saiu dele, e o menino ficou são. E a partir desse momento, então os discípulos, procurando Jesus a sós, disseram: Por que razão não pudemos expulsá-los? Jesus respondeu: Por causa da fraqueza da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Quanto a essa espécie de demônios, não é possível expulsá-los senão pela oração e pelo jejum. Quando Jesus chega lá, né, vê o alvoroço, porque tanto Jesus como os discípulos, Jesus já tinha dado autoridade aos discípulos de expulsar os demônios, de fazer cura, de pregar, mas tem uma certa situação em que os discípulos não conseguem curar um menino que estava endemoniado, né? Diz que ele era epilético. E aí Jesus repreende a falta de fé deles. E diz que a primeira coisa, porque eles não conseguiram, porque eles não tinham fé. Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, né, diria a esta montanha: sai daqui e te transporta do mar, e assim aconteceria. Muitas vezes nós passamos por situações e a nossa oração não é atendida porque nós não temos fé. Nós verdadeiramente fraquejamos. E a coisa que é necessária para nós cristãos é pedir sempre a fé. Antes de tudo, peçamos a fé. É com ela que nós conseguiremos rezar. Com ela nós conseguiremos verdadeiramente fazer as obras que Jesus disse que nós faríamos. Aí Jesus disse que há uma certa espécie de demônio que ela só é expulso através da oração e do jejum. Para nós, meus irmãos, é muito importante nunca deixarmos de rezar. Porque sem a oração a gente vai se perder, a gente vai se distanciar de Deus. E outro ponto é o jejum. Muitas pessoas acham que o jejum ele é em vão, que o jejum não é fora de moda, ultrapassado, que não serve de nada. Mas o próprio Jesus ele nos ensina que é necessário jejuar para que o nosso espírito fique mais forte, para que Deus haja mais perfeitamente em nós, aliás, que haja mais concretamente em nós. É necessário que nós possamos estar limpos. E o jejum nos purifica, o jejum nos fortalece. Ao contrário do que parece daqui ficar sem comer, fazer alguma penitência, pode nos parecer que nós estamos enfraquecendo o nosso corpo. Mas pode até ser enfraquecendo o corpo, mas fortalecendo a alma, certo? Não, e momentaneamente, né? O jejum ele não é algo que vale prejudicar. Até tem vários estudos que afirmam que o jejum ele é benéfico, né? Que ele faz uma regeneração de todas as células, né? Vocês podem até procurar depois aí pelo jejum intermitente, que vocês vão entender um pouco do que eu estou dizendo. Mas o que nós estamos falando do caráter espiritual, em qual o jejum ele é essencial
para que o nosso crescimento na fé. Certo? Então vamos lá, segundo anúncio da paixão, versículo 22. Estando eles reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Eles ficaram muito tristes. O tributo para o templo pago por Jesus e por Pedro. Versículo 24. Quando chegaram a Cafarnaum, os coletores da didracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: vosso mestre não paga a didracma? Pedro respondeu: sim. Ao entrar em casa, Jesus antecipou-lhe e disse: que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Como ele respondesse dos estranhos, Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalize, vai ao mar, joga o anzol. O primeiro peixe que subir, segura-o e abre a boca. Acharás ali uma estátua. Entrega-o a eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou lá, em Cafarnaum, o pessoal veio perguntar se ele não pagava a didracma. A didracma era um imposto que eles pagavam ao templo para a manutenção do templo. E aí Jesus vai dizer, perguntar, o rei, ele cobra o imposto dos seus filhos ou dos estranhos, que Jesus é o Filho de Deus e não precisaria pagar o imposto. Mas Jesus faz algo aqui para nos ensinar. E para evitar o escândalo, pediu para que Pedro fosse pescar, e no primeiro peixe que ele pegasse, ele ia tirar uma estátua, que é o que vale 2 didracmas, pagasse o imposto por ele e por Pedro, para que não houvesse escândalo. Tantas vezes a gente tem coisas que a gente deve deixar de fazer justamente, ou fazer, para que não haja escândalo com as outras pessoas que nos veem. As outras pessoas que nos veem, elas acham que determinadas situações não convêm, e às vezes a gente sabe que não tem nada a ver. Mas para evitar escândalos, é melhor evitar. E isso nosso próprio mestre nos ensina. Para que evitasse todo aquele falatório, por ele não estar entregando o imposto ao templo, ele pediu para que Pedro o fizesse, mesmo sem ter a obrigação, visto que ele era o Filho de Deus. Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Que Deus sempre nos conduza, nos dê sabedoria. Peçamos também que Deus cada vez mais nos dê a graça de estarmos em oração, de termos uma fé firme e de não negarmos a Jesus aquilo que nos foi dado. Certo? Possamos buscar a oração e o jejum como formas de aumentar a nossa fé. Curta, compartilhe o link dessa transmissão, compartilhe também o canal da comunidade no YouTube, e que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.